Tá ligado na tela da TV Guarulhos? Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos com a produção da Simone Araújo. Muito obrigado pela sua companhia. A equipe técnica da TV Guarulhos, Lucas Braga e o Felipe Poi. A dobradinha de corintianos que deu certo. A direção de Adalberto Greg. A direção geral de Fernando Mauro. Vamos aos destaques do portal de notícias guarulhosendestaque.com.br, trazendo, por exemplo, uma matéria muito importante de invasão, né? Aquela rapaziada que gostava de invadir terra que não era sua, imagina você, né? Cheguei em casa, tem alguém na sua garagem com um carro estacionado. Tem uma matéria importante porque a Prefeitura de Guarulhos está atenta, está fiscalizando, não tem moleza. Tá certo? Que piada sem graça, invadir área pública. Essa matéria completa está no portal. Comigo, Lucas Braga, e hoje a nossa mesa está simplesmente nota 10. Eu vou conversar com Fernando Diniz, educador, 45 anos, especialista em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, analista de perfil comportamental e mentor pela Escola de Mentores de São Paulo. Boa noite, professor Nando, tudo bem? Boa noite, Geraldo, tudo bom? Graças a Deus, prazer estar aqui. E hoje com ele eu vou conversar a respeito de relacionamentos interpessoais. Você nas redes sociais pode e deve participar. O nosso segundo convidado é o subsecretário da Juventude, Dalmo Matos. Boa noite, secretário. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Fernando Diniz. Um prazer mais uma vez estar aqui na TV Guarulhos, no Debate Guarulhos. Quero agradecer o convite mais uma vez, agradecer a Simone, ao meu amigo Greg, a você, Geraldo. Estamos aí para falar um pouco sobre juventude, sobre relações, enfim, estamos à disposição, um prazer estar aqui. Maravilha, olha, a partir de agora, a gente quer que você participe dessa discussão. Porque quando a sociedade não participa, que fica aguardando os acontecimentos, não é comigo. Não está acontecendo comigo, não é da minha conta, né? Não é dessa maneira que você vai resolver o problema da sua casa. Você em casa, que está conversando com seus filhos, você conhece, por exemplo, na rede social, desculpem, os amigos dos seus filhos na rede social, conhece? Ah, não, Geraldo, não é problema meu. Lógico que é. Lógico que é. Eu vou iniciar essa conversa de relacionamentos interpessoais, até porque ele é especialista, lida com isso diariamente. O relacionamento interpessoal no século XXI. Professor Fernando Diniz, qual é o maior desafio do relacionamento interpessoal? Seria o estresse? Eu creio que o maior desafio, Geraldo, é a gente aprender a lidar com pessoas que têm um perfil diferente da gente. Uhum. Então, há pessoas que são muito focadas, por exemplo, em tarefas. Elas gostam de processos, elas são mais competitivas. Agora tem aquelas outras que são mais... A emoção mais presente nela é a estabilidade. Então, toda vez que pessoas assim, por exemplo, se estão trabalhando em um ambiente, a possibilidade de ter uma tensão alta é muito grande. Então, eu acredito... Da mesma forma, existem aquelas pessoas que são bem alegres, bem felizes, elas têm um perfil mais interativo, elas gostam de se relacionar, elas não são muito centradas. Ao passo que existem aquelas que são mais meticulosas, gostam de trabalharem sozinhas. Então, se você imagina pessoas assim trabalhando ou vivendo na mesma casa, na mesma empresa, no mesmo setor, e isso aumenta o nível de tensão, porque se a pessoa não tiver autoconsciência de como ela é e não tiver consciência do outro, aquilo começa a estressar, ela começa a achar que ela está num ambiente que ela não se identifica e naturalmente, como você colocou, aumenta esse estresse, porque ela tem que lidar com um nível de tensão muito alto durante boa parte do dia. Segundo a jornalista Vone Gomes, ela publicou um artigo. Uma das principais causas de um mau relacionamento entre as pessoas é a necessidade egoísta do indivíduo de ser notado, de dominar, de fazer a própria vontade ou de ter dinheiro, prestígio ou posição social.
No caso, aí ela está colocando de uma maneira específica. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente tem, são características. Na verdade, quando você fala de egoísmo, a pessoa está ali numa atitude de sobrevivência, ela está querendo imprimir aquilo que é mais importante para ela. Então, por exemplo, para uma pessoa, conforme eu disse, que tem um perfil mais competitivo, o que é importante para ela? Estar à frente. Então, são pessoas que normalmente elas não gostam de perder uma discussão, sim. Elas sentem-se sempre certas, elas têm dificuldade de ouvir outras pessoas. Tem aquelas que a coisa mais segura para elas é a estabilidade. Então, você, nesse sentido, ela sempre vai lutar para ter uma estabilidade. Ela vai ser mais resistente às mudanças. Quando alguém falar que vai ter que mudar alguma coisa, normalmente ela vai se opor. Sim. Porque para ela é um fator de segurança que pode parecer uma questão egoísta. Dalmo Matos, subsecretário da Juventude, relacionamento interpessoal. Você lida com jovens, a sua pasta é com jovens. Qual é o desafio hoje nesse tipo de relacionamento interpessoal, Dom? Olha, Geraldo, em primeiro lugar, a gente está num momento que a gente tem que mudar um pouco nossa visão e tentar entender o jovem. Como eu já falei até anteriormente com um outro programa que eu participei, o jovem está mudando, o perfil do jovem mudou, o jeito de se comunicar mudou, o jeito de aprender mudou. Então a gente tem que primeiro entender para poder depois tentar fazer essa relação. Hoje o jovem ele acha que ele está se comunicando com o mundo, mas às vezes ele se comunica sozinho. Hoje é muito comum a pessoa pegar o celular, pegar lá e falar: olá, bom dia, estou aqui, lá, ele vai lá, 100 pessoas viram, 200, 500, mas ele falou sozinho. Não teve esse relacionamento. Uhum. Eu acho que eu vou dar um exemplo. Se o celular mesmo, a gente aqui, quantas vezes hoje você falou no celular: alô, tudo bem? Hoje você não usa mais a fala, quase. Você ri escrevendo. Você falou com 20, 30 pessoas hoje, mas você não falou com ninguém pessoalmente. Ninguém. Nem por telefone, Sim. Nem ouviu a voz. Então, primeiro, a gente está vivendo um período diferente. Nós estamos vivendo a época a gente fala que é a indústria 4.0, né? Teve a Revolução Industrial e hoje a gente vive a indústria 4.0, que é essa mudança mesmo que está acontecendo. E o jovem, ele está nessa mudança. E isso passa por nós também. Eu tenho 34 anos, eu estou numa geração aí intermediária, já estou deixando a juventude, mas a gente é responsável por isso também. Então, a gente tem que tentar ao máximo trazer esse jovem para perto, mostrar para o jovem os caminhos que ele tem, mostrar que é legal, que é interessante você ter um vínculo de amizade. E a gente fala isso muito na juventude, criar vínculos de amizade. Por mais que as pessoas achem que tem vários amigos, no final ela tem poucos amigos. A gente tem campanhas lá na juventude, eu acho que depois você vai até falar nisso, que a gente quer fortalecer o vínculo de amizade. Agora, é evidente que você em casa, Geraldo, gostaria tanto de participar e deve. Por favor, estamos na rede social, Geraldo Júnior, é o meu Facebook, tem um Facebook da TV Guarulhos, é importante a sua participação. Aproveite esse momento, porque nós temos aqui na bancada simplesmente um especialista. Professor Fernando Diniz, como é que devem ser as relações interpessoais no ambiente de trabalho? Como a gente já até falou aqui, eu creio que uma das coisas que precisa ser tratado desde o início, quando a pessoa vai trabalhar, não é só as condições do currículo, técnicas da pessoa. Não é novidade, você já deve ter ouvido falar que há muita gente que é contratada pelas qualidades técnicas, porque tem um bom currículo, mas em algum momento é demitida por questões relacionais. Porque, na verdade, a empresa, o que é se não pessoas? Imagine a sua empresa, o lugar que você trabalha, o prédio que você está, sem ninguém ali. Você não se relaciona com máquinas. No fundo, você pode conhecer os dados, as informações, lidar com aquele equipamento todo, mas, na verdade, você precisa lidar com pessoas. Então, eu creio que uma questão principal aí é a gente capacitar cada vez mais, como o Dalmo colocou aqui, criar esses vínculos, estimular o relacional. Como a gente pode viver de forma equilibrada, respeitando o outro. Todo mundo é a pessoa certa, às vezes no lugar errado, porque gente que às vezes gosta de lidar com dados, acaba tendo que lidar com muita gente. E gente que gosta de lidar com gente, acaba passando a maior parte do dia lidando com processos, com dados analíticos. Então é legal, você que é gestor,
trabalhar, colocar as pessoas certas no lugar que elas vão oferecer melhor do seu potencial comportamental. Desculpa, já interromper, mas interessante o que o professor falou. Esses dias eu estava tendo uma reunião com os empresários da cidade, do ramo educacional de idiomas. A gente está planejando aí fazer uma palestra para os jovens, até para capacitá-los para esse jeito de se apresentar para a empresa, né? Essa forma de pegar o currículo, escrever lá, 90% dos currículos, Geraldo, tá lá a pessoa fala, trabalho em equipe, bom em trabalhar em equipe, mas chega na hora, todo mundo coloca no currículo, mas chega na hora é difícil. Então, a gente tá propondo uma mudança aí do jovem, ele saber se apresentar para a empresa, ele chegar lá como realmente ele fala, eu sou bom nisso, eu quero isso. Porque hoje mudou também. Sim. Hoje, às vezes, o cara não precisa ficar mais 8, 9 horas preso na empresa, dependendo da situação que ele for trabalhar. Hoje, o rendimento depende, o cara pode fazer home office 2 horas. Sim. O resultado, ele independe da presença, enfim. Então, a gente tem que estar tentando um método de mostrar para o jovem como ele deve se portar e se apresentar. Não desse jeito, porque currículo, vou dar só um exemplo. Fica à vontade. Aqui. Esse empresário me chegou lá e falou assim, eu abri uma vaga lá na minha empresa. Eu recebi 500 currículos. Eu falei, beleza, eu vou dar. E uma vaga. Pegou a equipe dele, o staff, ligou para os 500 no telefone que tinha no currículo. Desses 500, só 200 atenderam o telefone. 200. Então, ele já eliminou 300. Certo. Desses 200, só o jeito de falar no telefone, ele já eliminou mais 100. Ele me explicando. Como o jovem não está preparado, às vezes ele precisa... Eliminou mais 100, mas sobraram 100. Desses 100, então vocês venham aqui fazer entrevista. Dos 100, quantos foram? 30. Aí ele foi fazendo... Agora você vê, de 500, numa simples peneira sobrou 30. Na verdade, pode fazer essa... Claro. Isso que você está falando, Dalmo, me lembrou... recentemente eu estava com meu filho no carro e ele estava interessado em trocar um equipamento usado numa loja se o equipamento usado era aceito como parte do pagamento. E ele ligou do meu lado e ele falou assim, oi, vocês aceitam um equipamento e tal? Ah, tá bom, valeu. E aí eu falei, filhão, posso te dar uma sugestão? Quando você ligar para algum lugar, aí eu fiz o script. Eu fiz assim, liga lá e fala assim, oi, boa noite. Com quem que eu estou falando? Ah, ok, Pedro. Ô Pedro, você consegue me ajudar com uma informação? Vocês aceitam como pagamento um equipamento usado? E aí ele ligou para um outro lugar e ele olhou para mim e falou, pai, como a reação foi diferente? Eu falei, lógico, filho, tudo tem a ver com o tratamento. Sem dúvida. Então, como você deu, né, a maneira como fala no telefone, muita gente já foi desclassificada. Até podia ser bom, mas sim, é a maneira como você se expressa que vai abrir portas ou fechar portas. Olha, no segundo bloco tá imperdível. Vamos falar de um tema que você quer participar, tenho certeza disso. Redes sociais contribuem para o aumento da violência contra professores e alunos? Qual é a sua opinião? É um debate ainda hoje, porque eu tenho aqui no nosso debate 2 especialistas. Agora imaginem quando o autoritarismo vem de casa. Professor Fernando Diniz, e aí? Quando o autoritarismo vem de casa. E reproduz no ambiente... de trabalho. Interfere, por exemplo, na carreira profissional, né? A pessoa, na minha visão, quando o autoritarismo vem de casa, as pessoas, por exemplo, querem mudar de emprego. Aí não tem o apoio da esposa, não tem o apoio do pai, porque ele se torna uma pessoa insegura. Sim. Ninguém consegue suportar muito tempo um ambiente que é maltratado, né? Então, autoritarismo, você impor... eu costumo dizer, como eu acabei de dar o exemplo, você precisa convidar as pessoas para pensar com você. Existe uma virtude que bastante gente fala que é assertividade. Muita gente acha que essa característica, assertividade, é ser uma pessoa que acerta. E, na verdade, assertividade é você conseguir contradizer, você conseguir colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, sem ferir pessoas, sem ser autoritário.
essa é uma virtude, você que está aí participando desse programa. Se você conseguir desenvolver bem a sua assertividade, posso te garantir que você vai abrir muitas portas, você vai perceber mais gente concordando com você, mais gente do seu lado, porque no fundo as pessoas, elas não querem de forma alguma ser maltratadas, assim como você, como qualquer um de nós. Uhum. Estamos ao vivo na rede social. Olha, eu agora conversei com o Sidney. Seu Geraldo, queria ouvir a respeito de relacionamentos saudáveis. Eu digo, olha, é a oportunidade da gente discutir isso aqui. Agora, Dalmo, formula a pergunta e manda pra gente aqui, Sidney. Um forte abraço para você. Você está numa secretaria de vital importância para o jovem que quer entrar no mercado. O ano passado, você fez um grande evento, o Adamastor, abrindo espaço para os jovens conhecer várias carreiras, não foi isso? Sim. Hoje, com a tua experiência, apesar de você ser um jovem à frente de uma secretaria, mas a tua experiência de vida tem te ajudado de que maneira à frente desta pasta? Porque quando você se depara com um jovem que tem insegurança na busca de oportunidade, porque hoje, né, você termina a faculdade porque alguém mandou você fazer um curso. Mudou esse quadro? Como é que as pessoas chegam lá na secretaria? Olha, eu gostaria de me formar em TI. O que você acha? Quer dizer, a pessoa nem sabe o que quer, mas já chega com uma definição, porque alguém em casa já escolheu por ela. Que tipo de orientação esse jovem recebe de vocês? Sem dúvida, Geraldo, aquela velha fórmula de antigamente da pessoa estudar, fazer uma faculdade, aí antigamente os cursos eram ou advogado, engenheiro, enfim, administrador. Isso está caindo um pouco por terra. O jovem, é o que você falou, às vezes ele chega no ensino médio, ele ainda não sabe o que ele quer da vida, ou às vezes ele está se decidindo ainda, ou às vezes muitos querem empreender, só que a gente tem um pequeno problema. Hoje, como tudo é muito rápido, as redes sociais, a informação, tudo é muito rápido, o jovem, ele não tem paciência, ele quer que as coisas aconteçam rápido, ele quer ganhar dinheiro rápido, ele quer fazer sucesso rápido. Aí o cara quer ser youtuber, quer ser plugueiro, ele quer que... E aí ele acaba se decepcionando, porque as coisas não são assim. Aí tá esse nosso papel de conversar, de ouvir, de mandar real pro jovem, falar, ó, tudo faz parte de um processo, você tem que galgar, você tem que se especializar, estudar, você tem que buscar o que você quer. Obviamente que às vezes um ou outro dá uma sorte aí na vida, enfim, isso aí faz parte de qualquer meio, qualquer idade, mas o jovem ele tem esse anseio de fazer sucesso rápido, de ganhar dinheiro rápido, de abrir empresa rápido, ou de escolher rápido. Mas enfim, a gente tem que dar esse ouvido, tem que jogar real com o jovem, ouvir o jovem, sabe, ter calma. Desculpa. Estamos ao vivo, é a rede social. Eu tentei tirar mas eu não consegui. Mas é isso, jovem, a gente tem que tentar ouvir, dar os direcionamentos, mostrar para ele os caminhos. Ser um ombro mesmo. Às vezes o jovem, ele tem até um bom relacionamento com os pais, com a família, mas ele não conversa sobre isso. Ele não conversa, às vezes ele tem medo, tem vergonha, enfim. Às vezes o jovem ele não quer fazer a faculdade agora, ele quer estudar por um ano, quer fazer um retiro, quer montar um negócio, quer abrir uma startup, enfim. Hoje tem várias opções, até de faculdade mesmo. Quantas opções tem hoje? Tem curso que a gente nem sabe o nome. Sim. É muito curso. Então a gente faz esse papel na juventude de ser um pouco a voz deles e o ouvido deles. De acolher. Estamos ao vivo agora. Técnica, produção, estão me perguntando aqui a dificuldade de acesso pelo Facebook, Lucas. Estamos com alguma outra transmissão no Facebook? Não? Porque eu recebi no meu Facebook aqui a dificuldade de acompanhar o programa pelo Facebook da TV Guarulhos. Não está tendo outra transmissão no Facebook? Está tendo outra transmissão no Facebook? Não? Então tá. Estamos ao vivo na tela da TV Guarulhos com os nossos convidados, o professor Fernando Diniz e com o subsecretário da Juventude, o Dalmo Matos. E você em casa, a rede social, conversa com a gente e podem e devem formular perguntas para os nossos convidados. Professor Fernando, hoje a gente sabe que trabalhar em equipe tem sido um dos maiores desafios hoje das empresas. E quando você se depara com esse desafio, e você que, além de professor, é palestrante,
Você tem debatido a relação empresarial, patrão-empregado. De que maneira você avalia essa relação? Porque muita gente, quando quer trabalhar, na entrevista, ela tem um perfil. Quando inicia, ela muda o comportamento. De que maneira o empresário está lidando com isso? Olha, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tanto de quem está trabalhando, quanto quem está contratando. Como o Dalmo estava falando sobre as questões da Secretaria da Juventude, existe uma fase da nossa vida, aí aos 18, 17, até aos 20 anos, que não é a maioria dos jovens que consegue trabalhar um pouco a questão do seu propósito de vida. Então, ele vai experimentando, né, Dalmo? Ele vai ouvindo os conselhos e vai experimentando. Mas chega um momento, se você já tem aí por volta de 30 anos, 40 anos, você está numa fase onde você já percebeu quais são as facilidades que você tem e qual é o elo mais fraco da corrente, porque não adianta uma corrente forte com um elo fraco. O que define a força da corrente é o elo fraco. Qual que é a área que você mais derrapa? É o jeito de falar, é o jeito de se reportar, é o jeito de se comunicar. Então, essa pergunta, Giraldo, ela é esclarecida quando há uma clareza de quem contrata e uma clareza de quem está sendo contratado. Precisa combinar antes. Então, você que vai ser contratado, você precisa deixar claro. Se você não é uma pessoa analítica, você vai trabalhar com processos, daqui a pouco você vai se perder, porque não é do seu perfil ser muito centrado. Então, você precisa ser mais claro, precisa se conhecer. Eu resumiria a minha resposta dizendo o seguinte: as pessoas precisam investir tempo em se conhecer. Isso parte lá de casa, é um trabalhar dos pais também. Você precisa ter valores, precisa ser movido por convicções e não pelas conveniências, porque as situações elas mudam de um dia para o outro e no fundo você precisa saber quem você é, identidade, propósito, são coisas que vão tornar você uma pessoa que vai ser disputada, tanto por clientes que vão querer consumir o seu produto, quanto por empresas que vão querer ter você trabalhando para eles. Quando você é uma pessoa que sabe quem é, tem propósito, clareza, tem caráter, é responsável, pode ter certeza, as portas vão se abrir. As pessoas estão buscando gente desse jeito aí. Estamos ao vivo na tela da TV Guarulhos, estamos ao vivo para você. Olha, no segundo bloco, vamos estar falando nas redes sociais o aumento da violência contra professores e alunos. Um outro exemplo, ainda em relação a este tema, Dal, muitas vezes a mulher ou o homem casado quer mudar de emprego porque se sente infeliz no trabalho. Você já se deparou lá na sua secretaria, tem esse tipo de orientação para alguém que não está feliz no trabalho, procura uma alternativa? De que maneira vocês orientam essa pessoa? Geraldo, a gente fala que a pessoa, assim, eu falo por mim mesmo, né? Quando muito jovem, me formei em turismo a primeira vez e nunca trabalhei com turismo. Na sequência, fiz jornalismo, que é uma coisa que eu tenho como gosto e hobby, mas também não trabalhei com jornalismo. Sempre, aí, ficava real, eu gosto de trabalhar com a vida pública. Aí eu fui lá fazer minha pós-graduação em gestão pública. Que é o que eu gosto, trabalhar com, enfim, com gestão pública em si. Agora, a gente tem que orientar o jovem, né? Orientar ele a fazer o que ele acha melhor. Se a gente não tiver o gosto, o amor pelo que a gente está fazendo, não adianta. Só que tem muitas pessoas que não tem como escolher também, não tem esse direito. Às vezes eles precisam estar trabalhando, aquele dinheirinho, é para sobrevivência. É para custear um estudo, para custear uma faculdade, para custear uma casa. Às vezes o jovem é um pai de família, enfim, tem essa responsabilidade. Então ele não tem esse direito de, vou largar aqui que eu não gosto, vou fazer o que eu gosto. Privilegiados que têm esse poder de fazer isso. Muita gente não tem. Não é a realidade de todos. Quem não gostaria de falar, vou fazer o que eu quero. Eu queria ser jogador de pôquer profissional. Um exemplo. Mas tem que estudar, tem que ter um bankroll para você manter isso daí. Então, você tem que ter esse entendimento de que as coisas não são tão fáceis. Querer fazer o que gosta, todo mundo quer. Às vezes você não tem essa oportunidade. Mas você não pode desistir. Você tem que ter sempre uma meta, um objetivo. Eu estou aqui, hoje eu estou aqui fazendo isso porque eu preciso, mas eu estou galgando, estou plantando para lá na frente fazer o que eu gosto amanhã. Por isso que eu falo, é o processo.
Tudo passa por um processo, Geraldo. E a paciência tem que existir. Professor Fernando Diniz, relacionamentos interpessoais, você já se deparou com esta questão de uma pessoa, tanto faz solteira ou casada, ser infeliz no trabalho, e quer mudar e não tem apoio em casa? Porque muitas vezes, eu acho que com a tua experiência de vida, você já se deparou com pessoas que apenas pelo fator financeiro continuam trabalhando naquela profissão. Mas se dependesse da escolha pessoal dela, ela estaria fazendo uma outra coisa. O que você falaria para essa pessoa? Antes de eu te responder, eu queria só aproveitar uma coisa que o Dalmo estava falando, estava respondendo sobre a questão de como você orienta, né? A última coisa que você falou, me deu uma informação. Qual foi a última coisa que você falou? Acolhimento? É. Do jovem, a gente tem que jogar real com eles, né? Falar, ouvir, dar esse acolhimento. Acho que falta acolhimento hoje em dia. Né? E aí, aproveitando isso daí, Dalmo, e referente a essa pergunta, o que acontece? Agora lembrei, você que está aqui assistindo. Eu estava te ouvindo e a questão é a seguinte: tudo aquilo que você estudar, você vai se tornar especialista. O Dalmo estava dizendo sobre, às vezes, você não poder ter uma decisão de deixar de fazer o que você às vezes não está gostando de fazer, mas precisa fazer, enfim, a sua fonte de renda. Mas se você se aplicar, tudo que você se aplica, existe uma estatística que diz que tudo que você estudar 10.000 horas, você vai se tornar especialista. Imagine que hoje você não consegue gerir bem finanças. Se você estudar 10.000 horas, a probabilidade de você ser um especialista, dar aula disso, é muito grande. Então, tudo depende de como você planeja seu tempo. Em relação à sua pergunta, Geraldo, a maior parte das pessoas vai passar a maior parte da sua vida talvez fazendo o que não goste ou se sentindo insatisfeita. Por quê? Volta naquilo que eu falei. Não organizam seu tempo para pensar naquilo que nasceram para viver. Por isso que eu digo que tem uma fase da nossa vida que a gente tem que escolher. Por exemplo, se eu posso dar o exemplo da minha vida? Pode. Eu, Fernando, amo ajudar as pessoas a darem o próximo passo das suas vidas. Me sinto extremamente feliz. E aí, qual que é a pergunta-chave? Eu faria isso por dinheiro? O dinheiro, na verdade, ele vem como uma recompensa daquilo que você faz bem. Você não vai ser remunerado muito tempo fazendo uma coisa ruim. Quando você tem paixão, ama o que faz, é natural que as pessoas vão te recompensar. Então, eu gosto de ajudar as pessoas a darem o próximo passo. E quais são as ferramentas que eu uso? O mentoramento, o coaching, a análise do perfil comportamental, as palestras, o pastoreamento, a liderança, são as ferramentas que eu uso para as pessoas avançarem. E eu quero te desafiar a descobrir, você nasceu para quê? O que é que você ajuda as pessoas a fazerem? E quando você começa a ter essa perspectiva, você vai perceber se o ambiente que você está é um ambiente que te ajuda a cumprir esse propósito tão legal de vida. Olha que bancada de hoje, eu estou com o professor Fernando Diniz, educador e especialista em gestão de pessoas, e com o subsecretário da Juventude, o Dalmo Maltz. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos e a gente volta falando de redes sociais, que contribuem para o aumento da violência contra professores e alunos. Em 2 minutos na tela da TV Guarulhos. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal.
Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta. Eu peguei agora o celular do Dalmo. Se tocar, é porque o cidadão não sabe colocar no silencioso, viu, Lucas? Não, ele pegou meu celular porque o dele não tá entrando na internet. Não tá, vou reclamar da Claro aqui, não tá funcionando. Tá vendo aí? Eu tenho que agora me redimir aqui. Deixa eu falar aqui, ó. E tá um negócio sério. O Sidney Costa tá falando com a gente. Ao César Souza, muitíssimo obrigado. Gente, olha, deu pane no meu celular, mas eu paguei a conta, hein? Paguei a conta. Estamos de volta ao vivo na tela da TV Guarulhos com os nossos convidados, o Fernando Diniz, educador e especialista em gestão de pessoas. Ele é pastor de jovens há 24 anos. Lidera o Marcando a Geração. É o MAG Brasil da Comunidade da Graça em Guarulhos. Igreja local, iniciada em um pequeno grupo e multiplicada em novas igrejas. Ama a prática esportiva e o mentoreamento de novas lideranças. Esse é o nosso convidado. Agora, professor, as redes sociais, elas contribuem para o aumento da violência, isso é real. O ano passado tivemos vários registros, né, de ofensas, e aconteceu também em Mogi das Cruzes, né, houve um tiroteio numa escola, se não me falha a memória, com a morte de vários alunos. Foi Suzano, isso? Foi Suzano. Suzano, obrigado. Escola Raul Brasil. É evidente que nas redes sociais existem os ataques pessoais do professor e o bullying, que é também um desafio para a polícia, para a sociedade de maneira geral. Hoje é essencial, professor Fernando Diniz, que em casa os pais conversem com seus filhos, não só para tratar da rede social, mas porque quando você é amigo dos seus filhos, você tem 3 filhos, você conversa bastante, você faz questão de falar dos seus filhos todos os dias. Há uma troca, você acabou de ser um exemplo da maneira como ele deve se comportar quando vai conversar com alguém. E quando você se depara, professor Fernando Diniz, com esse tipo de atitude de um jovem, ou de vários jovens, que chega ao seu conhecimento, um pai em busca de uma solução, você já se deparou com esse tipo de problema? Geraldo, hoje é muito comum, e eu vejo, indo direto ao ponto, o que eu diria? A falta de preparo das pessoas. Não só nessa área, mas, por exemplo, por que a maioria dos adultos, a maior parte das pessoas crescem sem entender como gerir finanças? Porque não foram preparadas. A maior parte das pessoas crescem tendo problemas de relacionamento. Por quê? Porque ninguém falou com elas quando eram adolescentes, quando eram jovens, crianças. Da mesma maneira, o uso das redes sociais é uma coisa que aparece com tudo, só como todo mundo está ocupado com bastante coisa, os pais, né, enfim, acaba faltando instrução. É a instrução. Então, eu vejo que como é que a gente pode ir remediando isso aos poucos? Quem usa a rede social precisa ter um nível de consciência. Então, viu alguma coisa que não gostou? As pessoas vão lá e respondem de forma tão hostil. Mas talvez se estivesse na frente, por exemplo, imagina um jovem de 20 anos que vai lá, vê um comentário de uma pessoa e vai lá e coloca alguma coisa e responde e fica brigando. Mas talvez se aquela pessoa que ele está respondendo é um senhor de 70 anos, se ele estivesse fisicamente com ele não faria isso. Às vezes um homem respondeu de uma maneira tão grosseira para uma jovem. Então, se as pessoas estivessem fisicamente, elas não agiriam assim. Mas ali é a impessoalidade, né, Almo? Sem dúvida. A impessoalidade, e isso
tira esse respeito mútuo e não tem colaborado em nada, porque vai segregando, as pessoas vão se polarizando, as pessoas elas querem impor a sua opinião de forma desnecessária, é um retrocesso, é um desserviço. Então, eu diria assim, atacando direto ao ponto se precisa ter educação, preparar como lidar com redes, como planejar financeiramente, como se relacionar com as pessoas, como construir uma família. Para tudo na vida a gente precisa de instrução, e volto a dizer, para lidar com as redes sociais. Ô Dal, o acesso fácil, né, e sempre sem controle dos pais, transformou redes sociais como Twitter, Facebook, Orkut, em uma poderosa ferramenta sem filtro para as agressões, né, e ameaças, porque não existe uma regra, né? A nossa legislação ainda é muito frágil. Essa fragilidade permite uma rede sem controle? Primeiro, Geraldo, que a gente está passando uma transição, como eu falei, e você parar para pensar, já está começando a ter no Código Penal artigos que são crimes virtuais, enfim, para as pessoas terem responsabilidade. A rede social, ela traz benefícios e traz coisas contra também. A impessoalidade, concordo com o professor que ele falou. Eu sou da minha geração, é a geração do ICQ, do MSN, do Orkut, tocando velho já, do Orkut, mas é uma geração ainda, meu avô, minha mãe, meu pai não tiveram isso. Eu já estava começando. E hoje, enfim, a rede social, ela traz dois lados. Só que ela também dá voz, todo mundo tem voz na rede social, isso é uma coisa boa. Só que ela também dá voz para muita gente imbecil. Infelizmente é essa palavra. E eu quero deixar aqui uma dica para os jovens, mas um conselho. Cuidado com o que você coloca nas suas redes sociais, o que você posta. Às vezes a empresa que você está procurando emprego, às vezes o seu meio, as pessoas estão olhando na sua rede social. As pessoas vão te definir, às vezes, pelo que você faz, pelo que você fala nas redes sociais. Então, tome cuidado com o que você posta, tome cuidado com o que você comenta. Acho que as pessoas hoje, é o que você falou, é muito fácil chegar lá e pá, a gente vive muito isso na vida pública. Por exemplo, o que a gente apanha às vezes, que tem gente que às vezes torce contra nós por ser oposição, vamos dizer assim. Então a turma do quanto pior, melhor, o cara vai lá e arrebenta, tá nem aí. Fake news, falsas pessoas lá que criam robôs, pra às vezes, muita gente fala, uma mentira muitas vezes contada, acaba virando verdade. Sim. E rede social às vezes é assim, pra você desmistificar isso, desconstruir uma mentira, demora. Tudo pra construir é difícil, mas pra destruir é facinho. Sabe, pra você construir, você tem que ir lá ralar. Às vezes uma construção de 1 ano, um trabalho de 1 ano, às vezes é destruído por uma postagem, sabe, alguma coisa mal entendida, um mal entendimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, jovem, tome cuidado com o que você posta, a sua vida social, sabe? Saiba dividir as coisas, porque hoje em dia todo mundo é visto pela rede social, é definido também pela sua rede social. Agora, professor Fernando Diniz, hoje o Facebook tem mais de 600 milhões de usuários. Um desafio hoje dos pais é a questão do bullying. Como tratar isso com o filho? É um assunto delicado, mas passa pela construção de valores no coração deles, né? Você precisa formar identidade. Por incrível que pareça, antes de eu vir para cá, eu saí do escritório, eu passei em casa e meu filho contou de um fato e eu chamei um dos meus filhos e eu chamei ele e falei, filho, o homem, ele pode se emocionar, tem coisa que eu vejo, eu choro, coisa que me alegra, coisa que me entristece. Agora, quando acontece alguma situação que te irritou, que te aborreceu, nessa hora é importante você saber quem você é. Você precisa ter segurança de quem você é. E não ficar se irritando por qualquer coisa. Então, não adianta a gente querer controlar o incontrolável. Você não consegue controlar as pessoas, mas você consegue controlar suas atitudes. Sua reação você consegue. E isso a gente precisa transmitir para eles também. Então a gente não vai conseguir. Bem que você disse, né, não? A gente não consegue. Ensine seus filhos, os jovens aí, enfim, você professor, a guardar esse princípio. Não fique estressado tentando controlar as pessoas, mudar as pessoas. Controle a sua reação, saiba quem você é,
porque aí o bullying ele vai, ou qualquer outro tipo de ataque a você, obviamente que não seja um ataque que fira a sua integridade física, qualquer outro ele não vai ser nocivo, porque você sabe quem você é. Geraldo, Por só favor. aproveitando o gancho debate. do professor, pastor Fernando Diniz, primeiro uma honra estar aqui ouvindo o pessoal. A gente está sempre aprendendo, sabe? Eu sou da seguinte opinião que a gente está sempre em construção, né? A vida, a gente é uma versão beta, né? Sempre em construção. E eu tô vendo até que, já tô dando spoiler, que você ia falar sobre uma palestra que a gente fez. A gente falou com quase 1.000 jovens a semana passada. Sim. Levando essa campanha que chama Amigo Estou Aqui, professor. O que a campanha consiste? Simplesmente dizer para o jovem que ele pode contar com outro jovem. É o vínculo de amizade, de sair do piloto automático. É o que você falou. Às vezes, uma coisa tão simples. Você não precisa controlar, você pode se controlar. E a gente tem essa campanha que a gente vai fala com os jovens, a gente faz uma dinâmica, a gente explica. É uma coisa meio contra a depressão e suicídio, que acaba. Sim. Esse mundo hoje, as pessoas estão sofrendo demais. E, que nem falando de rede social, todo mundo posta o churrasco, o restaurante chique, mas ninguém posta o pão com ovo diário. Ninguém posta o miojo da madrugada, do desespero. As pessoas só postam as coisas bonitas. Aí você segue artista, às vezes o cara lá, restaurantes, mas o cara faz 4 meses que não vai pra casa, que não vê a família. Sim. Então a gente tem que ter esse entendimento. É isso que a gente fala com o jovem. A gente fala pro jovem que ele pode... a gente não tá oferecendo um super-herói. A gente tá oferecendo que ele pode ser um super-herói na vida de alguém. Então a gente faz toda a introdução e dá essa fitinha pro jovem e fala, jovem, essa aqui não é pra você, é pra você dar pra alguém e falar, amigo, conta comigo quando você precisar, eu tô aqui pra conversar sobre o seu problema, para dar algum tipo de encaminhamento. A gente vive hoje, Geraldo, meio que muito no piloto automático. Às vezes a gente fala que as pessoas nem dão atenção direito. Muita gente chega um exemplo, você chega um amigo meu até fala isso na palestra, né, que trabalha comigo, o Felipe. Ele resolveu um dia sair do piloto automático. Ele tinha ansiedade, ele não falava muito com as pessoas, ele resolveu sair e mudar isso. Aí um dia ele chegou, né, na caixa do supermercado. Geralmente a gente fala, oi, tudo bem? Quantas vezes você já falou tudo bem para alguém, mas você parou para ouvir a resposta da pessoa? Quantas vezes você parou para ouvir se a pessoa respondeu? Fala aí, Geraldo, tudo bem? Aí, então, a gente não para para ouvir a resposta. Olhar para a pessoa. Ele falou que fez uma experiência, ele chegou no mercado, a caixa estava lá, aí ele falou para ela, oi, tudo bem? E ela nem deu atenção, continuou passando. Aí ele falou, tudo bem com você? Aí ela parou, olhou para ele e falou, não, eu não estou bem, hoje eu não estou bem. Aí ele falou, e agora? Ele não estava acostumado com essa resposta, né? Ele falou, o que eu faço agora? Aí foi o dia que ele falou que mudou um pouco a chave do piloto automático. Aí ele falou, não, olha, moça, não é todo dia que faz sol. Tem dia que faz chuva, que chove, que faz dia nublado. Não é todo dia que a gente vai estar feliz. Dias ruins acontecem. Mas, assim, tenha fé que as coisas vão melhorar. Dias melhores virão. Então ele só deu uma palavrinha para a moça do supermercado para mostrar que as coisas podem mudar. Então a gente tem que sair desse piloto automático, geral, tem que criar esses vínculos. Eu acho que, assim, eu prego muito isso. A gente tem que pregar o amor, pregar o bem. Eu acho que o amor, a bondade, a benevolência, ela consegue suprir essas relações. A gente tem que... A emoção tem que voltar à tona, tem que ter voltado o teu contato, a conversa. A gente está faltando isso. Lógico, é um debate. Eu acho que nós, quando você tocou no assunto relacional, das amizades, criar vínculos, na verdade, o ser humano ele precisa ser validado por outro. Não, Geraldo, um dia um jovem chegou para mim e falou assim, sabe qual é meu sonho? Ele falou assim, o meu sonho, eu gostaria muito de ter um pai que me dissesse não. Você já viu um negócio desse? Um jovem tem um sonho de ter um pai que dissesse a ele não. Como que alguém pode sonhar em ter alguém que o impede de fazer alguma coisa? Mas na verdade ele estava dizendo assim, apesar dele ter crescido e ter se tornado um jovem, emocionalmente faltava isso. Alguém que o validasse. Quem que é a pessoa que valida? Que olha nos olhos. Então, olha que interessante, você pode não ser o pai da pessoa, mas isso que você disse de criar vínculos, você pode validar a pessoa. O que é validar? Enxergar nela possibilidades, potenciais que ela tem. Às vezes algo que você diz num dia pode mudar, valide ela. Ao invés de você ver o problema, ver o defeito, veja a virtude que ela tem. Tenho certeza, isso não é uma frase, é uma frase muito simples. Um dia a fatura chega. Tudo que você plantar, tenha certeza, você vai colher. Então, se você faz isso que o Dawn falou,
você investe nas pessoas, palavras de afirmação, você as valida, óbvio que você vai colher isso também. Você vai abrir portas, você vai ficar bem todo dia. Não importa se chover ou fizer sol. Olha só, É isso. esta pauta de hoje é uma pauta para a semana inteira. E eu recebi aqui da produção uma informação importante. Em abril do ano passado, o Reino Unido lançou um código de conduta para serviços de internet que sejam utilizados por usuários menores de idade. Entre as recomendações se destacam a eliminação dos botões curtir e o uso de estratégias que inibam a coleta de informações pessoais desnecessárias e a incentivem a ativação de proteções de privacidade, professor Fernando. Quer dizer, lá é primeiro mundo, né? O Brasil deveria copiar isso. Nós estamos um pouco longe dessa legislação. O Congresso Nacional tem isso em pauta, mas está um pouco distante. É evidente que a gente fez questão de levantar esta pauta aqui, porque você em casa, repito, você precisa conhecer melhor a sua família. Você precisa, quando chegar em casa, largar um pouco o celular e perguntar para o seu filho, como foi o seu dia? Eu quero conhecer a sua pauta, a sua lição de casa. Posso te ajudar? Vamos conversar. Seja um pouquinho amigo do seu filho, da sua esposa. Porque hoje, professor Fernando Diniz, a depressão, a que ponto um jovem de 16, 17 anos chega ao nível de depressão? Por quê? Existe um motivo? A solidão seria um motivo justificável? Na verdade, a gente tem aí um processo químico, neurológico, que pode levar a algumas patologias, mas eu acredito, Geraldo, que muito do que tem acontecido existe uma questão social aí também, que as sociedades vão mudando, as demandas vão mudando. Então, você imagina, a tecnologia, ela vinha, tem um escritor, no ano 2000, escreveu um livro chamado Ócio Criativo, e ele dizia que a tecnologia ia dar mais tempo livre para o homem. E, na verdade, ocupou mais. Você não tem a percepção que você é mais ocupado hoje do que há 10 anos? Né? Que talvez você está assistindo e fala assim, poxa, há tempos atrás eu sentava para ler um livro, eu fazia isso, eu fazia um artesanato, e hoje você não tem mais tempo. Por quê? Está mais ocupado. Então, o cérebro ele não foi preparado para lidar com uma quantidade muito grande de informação. Vai para a cama, responder no WhatsApp, um monte de coisa. Ele não desliga. E você começa, ou jovem, muitos jovens têm essa prática, não conseguem dormir bem. Então, muitos jovens hoje têm a síndrome do pensamento acelerado. Imagino que o Dalmo, lidando com a juventude, de vez em quando, deve pegar casos assim. Síndrome do pensamento acelerado. Eles estão, deitam na cama e não conseguem desligar. Ficam pensando o tempo todo. Por quê? Porque o cérebro não foi preparado para essa quantidade de informação. Então, isso é um problema, vai gerar um quadro patológico, vai cair em depressão também. Então, é possível melhorar sim, se reeducar, organizar, comer, dormir, treinar, se relacionar, deixar um pouquinho, faz um dia livre aí das redes, deixa a opinião das pessoas para lá um pouquinho, não fique preocupado tanto com o que as pessoas estão pensando sobre você e olhe mais nos olhos, isso vai ser muito legal para recuperar a sua saúde emocional também. Um exemplo disso, por favor. Você estava falando de mudanças na legislação lá no Reino Unido, né? O Instagram, por exemplo. Hoje, você sabe que está tendo uma migração do jovem, né? O jovem está abandonando cada vez mais o Facebook. O jovem, agora é Instagram. O Facebook está ficando uma coisa mais, a galera mais... Dinossauro? School. Mas, por que eu falei do Instagram? Porque o Instagram tirou o número de curtidas que a pessoa tem, o número de likes. Porque isso vinha afetando as pessoas estavam vivendo em função... Quantas vezes, às vezes, você posta uma coisa, o jovem, ele de 10 minutos no celular fica atualizando, pra ver quem curtiu, quem viu, enfim, acaba se tornando refém. Aquilo vira um... Então, a gente tem que ter esse cuidado, como o professor falou, a gente tem que tentar maneirar, às vezes sair
dessa armadilha, que por um lado tem coisas boas, por outro lado atrapalha demais. A gente fala de patologia, né? A gente fala muito para os jovens que, a gente fala assim, primeiro, você sabe qual é a diferença de tristeza e depressão? Primeiro, tristeza é um sentimento. Todo mundo fica triste, feliz, quando alguém morre, quando alguém perde uma coisa que queria muito. E depressão é uma patologia, uma doença. E toda doença tem que fazer o quê? Tem que ser tratada. Sim. Então a gente leva isso, que não é frescura, não é... Hoje tem muito preconceito em cima disso, as pessoas têm medo de falar que tem depressão, pelo preconceito mesmo. Ah, eu tenho depressão. Ah, você é um frescurento. Levanta-se, vamos, ânimo. Tipo, não é assim. É uma doença e precisa de tratamento, precisa de equipe interdisciplinar, de uma psicóloga. A gente até fala pro jovem, ó, procure uma UBS mais próxima, a rede de auxílio que tem, fale. A gente tem hoje um canal aí pro jovem, para quem quiser, enfim, todas as idades, que é o CVV, geral. É o Centro de Valorização à Vida, que é o número 188. Você pode ligar lá, 24 horas, são voluntários, é ligação gratuita. Você liga lá para conversar, para desabafar. Estão lá prontos para te ouvir. O número é 188, o CVV. Então é uma dica aí que eu deixo para quem está precisando, às vezes não tem com quem falar, para ligar 24 horas. Então é isso, Geraldo. A gente tem que entender as coisas, entender que a gente está passando por um processo de mudança mesmo. É uma mudança. A gente passou pela Revolução Industrial, agora a gente está passando pela Indústria 4.0. As coisas estão mudando. Agora vai ser 5.G. Então a gente tem que se adequar. Ô Dalmo, olha, Dalmo Matos, muitíssimo obrigado, subsecretário de Juventude. Hoje um debate agradável, acho que você em casa teve a oportunidade de tirar muitas dúvidas. Dalmo, muito obrigado, que Deus abençoe você nessa caminhada de 2020. Obrigado, Geraldo. Eu agradeço mais uma vez o convite. Peço desculpas aí se a gente, às vezes, não sabemos de tudo, mas para mim é sempre um aprendizado estar aqui com pessoas capacitadas. A gente, na nossa humildade, vai tentando fazer a diferença. Eu aproveitar aqui, já que a gente é do meio, vamos deixar aqui meu cartão com o Fernando, já vou pedir para ele um dia me procurar na Juventude. Vamos levar um dia aí uma palestra do professor, fazer um trabalho conjunto. A gente está de portas abertas, a gente precisa de parceiros. Legal. Precisa de gente do bem para fazer o bem. Obrigado, Geraldo. Obrigado à direção da TV Guarulhos, ao meu amigo Greg. Quero mandar um abraço para o Sidney, que trabalha com a gente lá, estava acompanhando, o professor Auro, a Inês, enfim, todo mundo estava nos acompanhando. O César, que mandou um abraço aí. Valeu, galera, pela audiência. Forte abraço. Olha, e hoje, fazia muito tempo que a gente não tinha esse privilégio de ter aqui meu amigo Fernando Diniz, filho do meu amigo pastorzão querido, pastor Diniz, presidente da Comunidade da Graça Guarulhos. E esse filho aqui, nota 1000, que é especialista em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, analista de perfil comportamental e mentor pela Escola de Mentores de São Paulo. Pastor de jovens há 24 anos. Lidera o Marcando a Geração MAG Brasil e a Comunidade da Graça em Guarulhos, igreja local, iniciada em um pequeno grupo e multiplicada em novas igrejas. Ama a prática esportiva e o mentoreamento de novas lideranças. Fernando Diniz, muito, muito, muito obrigado. Um privilégio ter você nesta bancada e em casa. Eu não tenho dúvida de que você também recebeu todas essas informações privilegiadíssimas e deve colocar em prática. Nando, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o convite, Geraldo, uma alegria enorme estar aqui também dividindo a mesa com o Dalmo e a equipe técnica que nos serviu aqui durante o programa, e agradecer você que participou. E aproveito para deixar essa dica, você buscar um estilo de vida mais simples. Simples que eu quero dizer não é simplório, não é com escassez, mas volte à simplicidade, né? Valorizar as coisas pequenas, é isso que eu quero dizer. Uma caminhada, valorizar, conversar. Certamente, se você parar para fazer uma análise do seu dia a dia, tem muita coisa que você pode eliminar que está gastando e roubando a sua energia, e você precisa conservar a sua energia para os relacionamentos. Então, volte às coisas boas que você já praticou, porque certamente isso vai ser muito bom. Dedique 2020 para se conhecer e também para validar, para poder estar com as pessoas. A você, rapidinho, desculpa, Geraldo. Pode falar. Tá aqui, ó. Quero mandar um abraço pro William Ferreira, trabalha com a gente lá. William,
você é parceiro, obrigado pelo abraço pro William, pra Marcinha também que está assistindo a gente. Pro Thiago Neves, que é o chefe de gabinete da presidente da Câmara, um jovem também muito talentoso, amigo meu. Abraço, parabéns pelo trabalho que você vem realizando na Câmara, irmão. Valeu. Tá certo. Gente, com a produção da Simone Araújo, eu, Geraldo Júnior, com a equipe técnica nota 10, o Lucas Braga e o Felipe Poi, a direção geral do Fernando Mal. Voltamos amanhã na tela da TV Guarulhos. Entrevista amanhã o secretário William Panek, falando a respeito de um assunto importante, o crescimento das empresas em Guarulhos. Muitíssimo obrigado. Boa noite.